Uma boa noite, muito obrigado, queridos amigos que já estão chegando aí na nossa sala. É um prazer, uma satisfação já poder contar com a presença de todos. Boa noite, Paulo Henrique. Olá, Patrícia, boa noite. Andréia, boa noite. Edna e Luciano, boa noite também para vocês. Aleda, sejam bem-vindos. Reinaldo e Cecília, uma boa noite. Realmente, Lídia, que Deus abençoe a todos, para que esse nosso estudo seja profícuo. Só mais alguns segundinhos aqui para dar o nosso horário, aguardar mais um pouquinho as pessoas chegarem para nós iniciarmos. Muito obrigado, Reinaldo. E não é palestra não, é um estudo que nós estamos fazendo juntos, e eu sempre conto com essa energia e vibração de todos vocês que participam, hein? Fiquem certos disso. Estamos juntos sempre, com certeza. Boa noite, Marta. Seja bem-vinda. Diana, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite. Adriana, seja bem-vinda. Vamos agora baixar o nosso som para nós fazermos a nossa oração. E pedimos a permissão à espiritualidade para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Boa noite, Claudionor, Joana, Silvano, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, nesses instantes, que cada um de vocês possa pedir também a Deus, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, e aos seus espíritos amigos, espíritos guardiães, que participem com todos nós desses instantes em que estaremos nos dedicando a um aprendizado, e um aprendizado que com certeza irá nos auxiliar e muito na nossa existência, na nossa vida. Sobretudo porque conhecimento nunca é demais. Nós só precisamos saber utilizá-los. Daí onde vem justamente a sabedoria. É a utilização, sobretudo em prol do bem, do amor e da justiça, dos conhecimentos que nós possuímos. E aqui estamos, procurando-os. Aqui estamos, tentando lembrar do que nós já sabemos e aprender um pouco mais, para que, somando, encontremos Deus, em especial na prática de todas as suas leis e, sobretudo, na prática do bem e da caridade, porque é nos outros que nós o encontraremos, e é pelos outros que nós instalaremos o reino dos céus dentro do nosso coração. Que assim seja. Mais uma vez, uma boa noite a todos que estão chegando aqui, Mariângela, Francisca, Adriana, Guilherme, Marcileia, Luciano. Bom, fazendo essa nossa prece de abertura,
E hoje também, de uma forma muito especial, gostaria de pedir um pouco mais de concentração e de energia e de vibração de vocês, porque nós vamos adentrar nesse capítulo 1 do livro Céu e Inferno, num assunto extremamente filosófico. E a gente sabe como esses estudos de filosofia, muitas das vezes, se nós não estivermos totalmente preparados para eles, nós acabamos não entendendo, em especial, o que estes filósofos querem dizer. E este é um capítulo extremamente filosófico, onde a gente vai ter que buscar lá do fundo o raciocínio. E aqui não está muito difícil, por quê? Porque nós só vamos seguir o raciocínio do codificador. E eu espero conseguir, como instrumentos da própria espiritualidade, repassar para vocês de uma forma mais simples essas ideias. E aquilo que Kardec colocou no papel, que também ele colocou de uma forma muito clara e didática, pelo menos na nossa visão. Mas eu sei que muitos acabam não conseguindo entender bem esses assuntos filosóficos da doutrina, assim como muitos têm dificuldade de assimilar os ensinamentos científicos da doutrina. Por isso, boa parte dos estudiosos do Espiritismo acabam ficando com a parte religiosa. Ah não, porque a religião já é algo que nós já estamos acostumados, é mais fácil entender Jesus, e qualquer coisa que eu não consigo entender, eu falo que é o mistério da fé e está tudo resolvido. E não tem como nós fazermos isso com a ciência e com a filosofia. Nós precisamos adentrar e entender o que a ciência e a filosofia querem nos dizer. Então, que vocês possam estar bem concentrados, e essas energias e vibrações serão muito importantes para que a gente consiga atingir o objetivo dos nossos estudos de hoje. Justamente entender este capítulo 1 da Gênese, o futuro e o nada, ou em algumas traduções, o porvir e o nada. Não sei se vocês perceberam como nós colocamos aí na chamada ou no título dessa própria exposição. Então, trazendo vocês justamente para este contexto e, sobretudo, para essas energias e vibrações, contando sempre com a ajuda da espiritualidade também, vamos iniciar este capítulo 14, esse capítulo 1, que é composto de 14 itens, onde Kardec vai esclarecer para nós a origem dessas próprias indagações, podemos assim dizer, e sobretudo os principais sistemas que dizem respeito ao que nós vamos desenvolver no decorrer do livro. E o que nós vamos desenvolver no decorrer do livro? A questão do céu e a questão do inferno. Tudo envolvendo o céu e envolvendo o inferno. Mas primeiro nós precisamos saber, essa questão, o futuro existe? Ou o que eu aguardo depois da morte? Seria o nada? E no item 1 deste primeiro capítulo, Kardec já vai começar justamente com essas dúvidas. E vocês? O que vocês esperam depois da morte? Agora, vamos abrir um parênteses. Como nós estamos falando de filosofia, a filosofia é justamente este amor e a busca pelo próprio conhecimento. E conhecimento, gente, não é algo que a gente busca de fora, é algo justamente que a gente busca e traz dentro de nós. Então nós precisamos pensar e refletir, e não simplesmente falar, alguém falou isso, então eu acredito. Se nós pensarmos dessa forma, nós não vamos conseguir entender filosofia. Sócrates, assim como Jesus, eles nos ensinavam como? Eles nos ensinavam através da arte da dúvida. Jesus sempre, quando ia ensinar alguma coisa, ele lançava um questionamento. E vós, o que pensais? O que diz o texto? Ou seja, Jesus provocava os seus interlocutores justamente para que eles buscassem dentro de si a própria resposta. E com filosofia não existe outra forma. Então vocês, cada um de vocês pensam o quê? Depois da morte, existe realmente um futuro? Ou nós temos o nada? Essa é a proposta inicial. Pesquisaram? Como é que estão aí dentro de vocês as respostas? Vamos ver como que Kardec trabalha essas questões. Nós deixaremos de ser depois da morte? Continuaremos a ser?
Vale a pena pensar nisso? Veja, esses são os questionamentos que Kardec nos coloca. A gente sabe que um instinto de sobrevivência, e a gente retira esse instinto de sobrevivência da própria lei de conservação, e sobretudo um instinto de sobrevivência ligado, e aí a gente vai puxando um pouquinho para a psicanálise, que nós nascemos com essa obrigação de estruturar a nossa personalidade, e na nossa personalidade, ou nesse processo de estruturação, as primeiras necessidades básicas da personalidade é justamente as necessidades relativas à sobrevivência. E do que diz respeito ao espírito e à alma, da mesma forma, nós trazemos esse instinto de sobrevivência e conservação. Isso é natural. E é claro que o que nós mais queremos? Nós queremos viver, de preferência viver bem, nós queremos amar, nós queremos ser felizes. Isso é o que todo mundo busca. Mas até quando nós buscaremos isso? Vai se encerrar com a morte ou ela continua? E, juntamente com este instinto de sobrevivência e de conservação, a própria destruição acaba sendo algo desesperador para a criatura. Vejam, por que a grande maioria das pessoas estão em pânico, podemos assim dizer, sofrendo com este período e com esta pandemia? É justamente porque, como diz o codificador, esse instinto, ou melhor, a sobrevivência, a necessidade de sobreviver em contraponto a algo que pode vir a nos destruir, é algo que leva as pessoas ao desespero. Mas aí vem justamente esses questionamentos. Mas vai acabar tudo agora? Será que depois que terminar, como é que ficariam as minhas paixões, as minhas afeições, as pessoas com quem compartilhei? Todo o progresso que eu conquistei, todas as minhas obras, toda a minha história, a minha marca, a minha individualidade. O que vai acontecer com tudo isso no túmulo? Esse, inclusive, é um dos papéis da própria religião. Religião entendendo como justamente esse movimento que procura religar a criatura ao próprio Criador. E cada uma das religiões vai desenvolvendo as suas doutrinas justamente para convencer a criatura de que não se termina e não se extingue com o túmulo. Existe uma sequência. Existe uma sequência, sim, para aqueles que acreditam na sobrevivência da alma. E as religiões estão conseguindo cumprir o seu papel? Por quê? Se nós formos analisar a criatura humana, nós, seres humanos, seres racionais, inteligentes da criação, ou que já conquistamos essa parcela da inteligência, essa evolução moral, nós temos essa dúvida e vivemos desesperados e muitas das vezes lutando contra a destruição. Imaginem se nós acreditássemos ou se existisse um nada depois. Os animais seriam muito mais felizes do que nós, porque eles não se preocupam com isso. Eles levam a vida e vivem por viver. Mas a gente sabe que uma secreta intuição lá no fundo, por isso que eu fiz a questão inicial, o que vocês acham? Uma secreta intuição, como diz Kardec, nos leva a acreditar que existe uma sequência. No próximo item, no segundo, Kardec já vai falar sobre essa crença no nada. Imagine, o que seria uma crença no nada? Não existe absolutamente nada depois da morte, depois do túmulo. Com isso, como que nós viveríamos a vida presente? Sem nenhum tipo de preocupação com o futuro. É claro que o egoísmo seria talvez a palavra-chave. Seria o, entre aspas, sentimento do momento. Nós continuaríamos vivendo a nossa vida, levaríamos a vida só para nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício, e palavras, solidariedade, fraternidade, não fariam nenhum sentido para nós. E Kardec vai continuando desenvolvendo essa crença no nada, ou pelo menos alguns questionamentos. Imaginem, se um homem, se nós tivéssemos a certeza de que o nada existe e que nós vamos morrer, por exemplo, daqui uma semana, um mês,
ou daqui a um ano. Se nós fôssemos morrer daqui a um ano, com a certeza que nós não deixaríamos nenhuma marca, nenhuma história, absolutamente nada escrito. Não teria nenhuma individualidade, não teria nada por que nós sermos lembrados. Como é que nós conseguiríamos, continuaríamos viver? O que vocês acham? Nós continuaríamos vivendo com essa certeza, continuando respeitando todas as leis. Todas as pessoas conseguiriam viver praticando essa fraternidade, a própria solidariedade, pensando numa igualdade. Como que nós viveríamos com essa certeza? Primeiro, que eu vou morrer daqui a um tempo e que não existe nada. Provavelmente nós não vamos cumprir as regras, nós não vamos cumprir as leis, nós não vamos nos preocupar com mais nada. Por quê? Porque a gente sabe que o nada não existe. Parece até estranho, né? Em especial estranho para nós que já acreditamos em alguma coisa, ou que nós já temos a certeza de alguma coisa. Mas tem muitas pessoas que não têm esta mesma certeza. Quando Kardec vai trazendo esses esclarecimentos ou essas indagações e objeções à crença do nada. Mas por que isso? Isso, gente, exatamente porque na época de Kardec, ou do surgimento da doutrina espírita, o que estava em voga na Europa era justamente o positivismo. E o positivismo, ele fala o quê? Olha, tudo é baseado no concreto. Tá tudo aqui, não existe o abstrato, não existe o depois, não existe o nada. O negócio é justamente aqui, o que nós estamos fazendo aqui e agora. E essa doutrina do positivismo estava crescendo ali na Europa. E junto com a doutrina do positivismo, o nada. Por quê? Porque o positivismo veio de uma certa forma quebrar a hegemonia e o poder, a autoridade exercida pelas religiões, e em especial pela religião católica que predominava na Europa naquela época. E aí, para combater justamente essas crenças ou essa fé cega, eles falavam: o positivismo é isso, é o concreto, depois é o nada. É o tal do niilismo que o próprio Kardec cita justamente nesse capítulo. Nós precisamos dividir. Dessas pessoas que acreditam no nada, tem aqueles que são realmente incrédulos absolutos, que combatem inclusive com doutrinas, com teorias, e tentam inclusive nos convencer de que realmente o nada existe, que depois do túmulo acabou. Agora, nós temos uma grande parcela de pessoas que se aderem a essa doutrina do niilismo, mas aderem por quê? Porque muitas das vezes não querem discutir, não querem conversar. Não quero tocar neste assunto. Simplesmente aderem a isso como dizia Jung, no inconsciente coletivo. Naquele Maria vai com as outras. Tá em voga. A moda hoje é o positivismo, é o nada. Então eu também entro nessa. A moda hoje é ser ateu. Ou ser agnóstico. Então eu vou entrar nessa. Por quê? Porque religião, essas coisas de religião não acredito, não é comigo. Mas muitas dessas pessoas, então, como diz Kardec, acabam se aderindo sem uma convicção firme e clara. Se fôssemos indagar uma por uma e chamá-las ao raciocínio e à razão, muitas com certeza não saberiam explicar. Mas essa intuição, como ele diz no início, de que há uma sobrevivência após o túmulo, as pessoas possuem. Então o detalhe é que a religião chegou num ponto onde ela não conseguiu acompanhar a ciência. E as pessoas, em especial que adquiriam o conhecimento, desenvolviam justamente essa dificuldade de continuar a crer sem uma evidência, sem uma prova, sem uma comprovação de tudo aquilo que eles estavam, sobretudo nos rituais, fazendo e repetindo. Com isso, a religião foi perdendo os seus adeptos. E é justamente neste ponto do avanço da ciência que surge o Espiritismo, para tentar, com fatos materiais e comprovação, através das evidências, destruir este equívoco filosófico do positivismo daquela época.
tá? Então veja, nesse primeiro momento o Kardec começa a combater, ou pelo menos a mostrar que este nada, ele acaba sendo ilógico para nós. E aí precisamos também nos questionar, por que a gente acredita no nada? Porque a descrença com a religião chegou justamente no ápice, no cume, e nós não conseguimos encontrar respostas na própria religião para as nossas dúvidas? Será que apenas estão seguindo a moda do momento? Nós pessoas acham que não tem, então eu também acredito do mesmo jeito? Será que eu simplesmente não quero discutir? Então veja, o Espiritismo chegou justamente neste momento, com o surgimento ou com este avanço da ciência, e onde a religião não podia mais responder aos questionamentos das pessoas e sobretudo dos fiéis. Segue o codificador, porque essa é uma crença, a do nada. Aí depois ele vem trazer uma das, poderíamos chamar de subdivisões do próprio panteísmo. Não é propriamente o panteísmo nesse item 5 que ele coloca. No item 5 que ele coloca é justamente a ideia de alguns de que o espírito ou a alma, eles vêm de uma inteligência universal, e vindo dessa inteligência universal, eles desenvolvem a sua própria inteligência, eles desenvolvem a alma, eles desenvolvem os sentimentos. E depois que morre, nós retornamos para essa inteligência universal. Viemos de uma inteligência, e essa inteligência não é a divindade. Tá? A divindade ainda está em outro patamar. Por isso que Kardec fala que seria uma das subdivisões ou um dos ramos do panteísmo. Porque o panteísmo ele fala que nós somos parte da divindade, que é o tópico seguinte. Então, alguns, ou existia naquela época essa crença ou esse sistema. Nós viemos de uma inteligência universal, e dessa inteligência universal nós tiramos a nossa inteligência, a nossa alma e os nossos próprios sentimentos. E quando nós terminarmos esse percurso, quando nós morremos, a gente volta para essa inteligência e vamos voltar a fazer parte dessa inteligência universal. Tá? Só que aí Kardec vem, mas espera aí. Tem alguns probleminhas aí que nós precisamos resolver, e um sistema só pode ser entendido como verdadeiro quando ele consegue explicar todas as coisas para nós. Todas as coisas e, sobretudo, as consequências. Tá? Por quê? Antes até de falar, porque se nós fôssemos ver, a grosso modo, essa doutrina da absorção da individualidade por uma inteligência universal, de que nós viemos dessa inteligência universal, ela tem as mesmas consequências do nada. Nós vamos perder a nossa individualidade, nós vamos perder as nossas afeições, as nossas paixões, as nossas conquistas, o nosso progresso, o nosso conhecimento, a gente vai perder tudo. E da mesma forma, o egoísmo seria a palavra do momento, ele que regeria todas as vidas da humanidade ou a vida de todas as pessoas. Então, as consequências da absorção são as mesmas daqueles que acreditam no nada. Mas aí vem o próprio codificador para colocar ainda mais alguns argumentos para tentar nos ajudar a entender esse sistema. E ele coloca o seguinte: imaginem, eles comparam uma gota d'água que sai do oceano e depois ela retorna para o oceano. Mas aí o Kardec pergunta, olha, uma gota, quando sai do oceano, ela mantém a sua estrutura e ela mantém as suas características. Depois que ela volta para o oceano, ela vai continuar mantendo as mesmas características do oceano. Ela vai continuar formando a mesma estrutura do oceano. Agora, responda-me uma coisa. Como que, se saímos de uma inteligência única e universal, como que podem ter pessoas totalmente diferentes, inteligências diferentes, capacidades diferentes, uns gênios e outros estúpidos, uns virtuosos e outros viciosos, uns com bondade, doçura, mansidão e outros com a maldade, a crueldade, a barbárie? E como, se somos parte de um todo, poderíamos ser tão diferentes? E aí? Como é que nós vamos responder a essa pergunta? Alguns até tentam dizer o seguinte, olha, não, isso é porque a educação que as pessoas recebem é que as tornam diferentes. Ah, tudo bem, Kardec fala, é a educação que fez e que torna diferente? Então me responde uma coisa, por que duas pessoas, dois irmãos têm a mesma educação
e mesmo assim se tornam pessoas diferentes depois? Como é que eu explico isso? Vieram do mesmo princípio, de uma inteligência universal, tiveram a mesma educação, os pais fizeram do mesmo jeito e acabam se tornando pessoas diferentes. E diz mais o codificador, e depois que essas pessoas se tornaram diferentes, e a gente pode ver no mundo, talvez a maioria esteja voltada para a maldade, tá, do que para a própria bondade. E aí como é que nós vamos entender essa inteligência universal quando essas partes voltam para o todo? Que tipo de inteligência vai ficar essa? Mas ela não é uma inteligência única que mantém o equilíbrio de tudo? Então, se o mal predomina aqui e volta para essa inteligência, não haveria um predomínio de uma inteligência totalmente má? Como é que nós podemos explicar isso? É uma teoria da absorção que não explica, como diz o codificador, essas diferenças. Aí vem para o próprio panteísmo. Mesma coisa. Só que o panteísmo, ele fala o quê? A doutrina do panteísmo, ela fala que nós somos como moléculas de Deus. Simplesmente estamos destacados aqui, mas fazemos parte desse todo que é Deus. E aí também nós vamos ter algumas objeções que nós precisamos responder para tentar entender, ou sobretudo para nós realmente nos filiarmos a esse sistema. Aí Kardec vai dizer, olha, a divindade sendo infinita em todas as perfeições, como que poderia Deus ser formado por partes imperfeitas, como nós o somos? Como é que você explica? Somos parte de um todo, de Deus, panteísmo. Mas nós somos imperfeitos. E como é que Deus pode ser perfeito se as partes dele são imperfeitas? É possível? A gente sabe que não. Pegue um saco de maçã e põe uma maçã podre lá dentro. O que vai acontecer daqui a um tempo? Ela vai perder toda a sua perfeição. Um outro detalhe. Kardec coloca, se cada parte veio aqui justamente para progredir, nós nascemos com esse objetivo, da progressão. Como é que nós poderíamos explicar esse Deus que é já perfeito em tudo, com essas suas partes precisando se progredir e se elevar para poder chegar a essa própria perfeição? Não dá para entender. E mais um questionamento que Kardec coloca, mais uma objeção. Como que um ser perfeito como Deus, e nós, seres imperfeitos, fazendo parte dele, poderíamos conceber leis tão harmoniosas e perfeitas? Se o todo não é perfeito, por quê? Porque as suas partes não são perfeitas, como é que conceberia leis tão perfeitas? Kardec ainda vai colocar um outro ponto. Se nós fazemos parte de Deus, ou seja, nós somos Deus, cada um com a sua parcela. Se nós somos Deus, cada um com a sua parcela, nós somos os responsáveis por todas as leis da natureza. E como que explica que nós mesmos questionamos essas leis naturais? Nós não conseguimos entendê-las e muito menos colocá-las em prática. Já pararam para pensar nisso? O quanto nós mesmos questionamos até determinados fenômenos da natureza. As estações do ano, cada um reclama de uma coisa, de um jeito, mas não fomos nós quem criamos tudo isso? Não fomos justamente nós, por quê? Porque a gente faz parte desse todo, é a doutrina panteísta. É o que o panteísmo fala. E mesmo do ponto de vista moral, segue do codificador. Do ponto de vista moral, tem algumas coisas que não são lógicas. Vocês imaginem, se nós somos individualidades, fazemos parte desse todo, nós estamos aqui pensando, mas nós somos o todo, nós somos Deus. Como é que Deus teria vontade e a vontade dele prevaleceria? Se o conjunto que somos todos nós temos vontades distintas, diferentes. Deus não teria domínio, então, sobre nós. Não teria domínio sobre as coisas.
Então essa doutrina panteísta, ela não consegue resolver também todos os questionamentos. E voltamos para o mesmo ponto, como nós falamos dos outros sistemas, da absorção pela inteligência universal e do nada. Se nós somos aqui, fazemos parte de Deus, somos partículas da divindade, doutrina panteísta, qual é o interesse em cada um de nós em fazermos o bem? E qual a diferença para aqueles que fazem o mal? Não teria diferença nenhuma. Por quê? Nós fazemos parte de um todo. Quando a gente morrer, nós vamos simplesmente perder a individualidade. Ou mesmo se manter a individualidade, nós estaremos em Deus e nós seremos Deus. Então qual que é o interesse? Ah, será que então esse todo vai mandar embora essas outras partes? Ah, mas se ele mandar embora as outras partes, então a doutrina panteísta não respondeu. Por quê? Porque ela foi eliminando aquilo que não lhe serviria. Vejam, então não há como nós respondermos todos os questionamentos com base nessas duas teorias, ou nessas três que nós apresentamos. E com isso, Kardec vai dizer o seguinte, olha, então a gente pode concluir que três sistemas principais que nós temos que optar. Primeiro, ou do nada, que o nada é o que vai predominar, que prevalece. Eu morri, acabou. Ou a teoria da absorção, tanto da absorção pela inteligência universal quanto a panteísta, que acaba sendo a mesma coisa e com as mesmas consequências. Ou que existe a individualidade da alma antes e depois da morte. Esses são os três grandes sistemas que Kardec coloca que nós precisamos nos filiar. Eu acho que a doutrina do nada, ela não é convincente, principalmente pelo que nós vemos, identificamos e que está muito claro hoje para todos nós. A teoria da absorção, como nós falamos, na minha visão e nas explicações de Kardec, ela não responde todos os questionamentos, sobretudo das diferenças que existem entre nós. Então, tem uma individualidade, e uma individualidade antes e depois. Por quê? O antes para explicar justamente essas diferenças que nós hoje sentimos. O depois até para explicar o porquê dos nossos próprios comportamentos. O porquê dessa ideia inata que nós sempre temos. Sobretudo uma ideia inata da própria divindade. Se nós temos essa ideia inata da divindade, com todos os seus atributos, nós pensamos, em especial, na questão da justiça. E como poderia uma justiça, bem melhor do que a nossa, não julgar de forma diferente as pessoas com comportamentos diferentes. Então eu acredito numa individualidade antes para explicar as minhas diferenças com os demais. E eu acredito numa individualidade depois, justamente para dar a cada um segundo as suas próprias obras. E Kardec ainda traz uma frase bem interessante onde ele diz: sem livre-arbítrio há fatalidade. A gente vai ver isso estudando o Livro dos Espíritos mais adiante. E com fatalidade não poderia haver responsabilidade. Claro. Se aquilo ali tem que acontecer, se está escrito, qual é a responsabilidade que eu vou ter diante disso? Nenhuma. Por quê? Aquilo ali estava escrito. Destino. Já era daquele jeito. Então essa individualidade depois, ela também tem alguns questionamentos que é o objetivo justamente desse livro de Kardec. E este objetivo vai estar expresso, ou essa justiça vai estar presente, tanto no céu quanto no inferno. E é justamente isso que ele fala que todas as religiões buscaram a fazer, desde o princípio. É justamente determinar o que vai acontecer com a alma ou com essa individualidade depois da morte, sobre as suas penas e os seus gozos. Geralmente o capítulo 1 de quase todos os livros, eles procuram justamente demonstrar o que vai ser desenvolvido no decorrer da obra. E Kardec já faz isso aqui nesse instante. Então as religiões vieram com esse objetivo, com essa finalidade. Só que elas passaram por um processo progressivo. Infelizmente, como a gente falou no início, muitas das religiões não acompanharam o progresso da própria ciência. Não acompanhando o progresso da ciência, não traz evidências. Não trazendo evidências, o conhecimento vai levando as pessoas a questionarem alguns, aspas, dogmas ou alguns mistérios, sempre procurando respostas para os seus questionamentos.
As religiões têm como essa função de religar a criatura ao seu Criador. A gente vai estudar também no Livro dos Espíritos, quando estivermos falando da lei de adoração, o progresso dessa forma de adoração. Antigamente a gente adorava Deus pelo sacrifício. Nós entendíamos que ali aplacaríamos a fúria dos deuses para acalmar a própria sociedade. Depois a gente aprendeu um pouquinho a questão das preces, dos rituais. Só que com o passar do tempo e sobretudo o que como nós vivemos hoje, com o avanço de toda essa ciência, a gente vai aprendendo que não basta ritual, não basta sacrifício, porque nós descobrimos uma coisa que se chama consciência. E através dela, independentemente de qualquer ritual, de comprar perdão, ela vai continuar me acusando. E como que eu posso explicar isso? Uma consciência que me acusa, mesmo eu tendo comprado um terreno no céu, mesmo eu tendo comprado o perdão. É essa consciência que vai justamente explicar como vai ser essa nossa individualidade. E que a gente vai, repito, estudar no decorrer dessa obra, o céu e o inferno. Então, com esse passar do tempo e este avanço, alguns questionamentos precisam ser feitos. E veio justamente mostrar para nós, existe o inconsciente, o consciente, o inconsciente, e a gente precisa dar essa sequência, né? Vamos precisar descobrir, descortinar isso. E tudo veio o quê? Como um processo evolutivo e natural da sociedade. Então, o que está acontecendo? E Kardec chama atenção. Infelizmente, o estacionamento desses ensinamentos das próprias religiões, eles simplesmente pararam. Tá? Esse estacionamento da religião, mantendo-se presa a dogmas e a coisas do passado, está provocando um aumento do número daqueles ateus ou agnósticos, que não acreditam num Deus da forma como ele vem sendo pregado. E justamente este era o pensamento de muitos filósofos na época do positivismo. Voltaire, por exemplo, chegou a dizer: eu não acredito em Deus, no Deus criado pelos homens, mas eu acredito num Deus criador de todas as coisas. É diferente, se nós formos analisar. Então, chegou o momento de unir a ciência à religião, sobretudo para nós, ou porque nós não podemos mais e não somos mais convencidos por, quando falta alguma resposta, alguém vir e dizer: isso é mistério da fé. Mistério da fé? Não, mas eu quero entender, eu preciso entender. Eu não posso aceitar. E as pessoas não aceitam mais esses mistérios da fé. Tem que ter uma explicação lógica. E é justamente isso, ou essa é a função do Espiritismo, que surgiu justamente nessa época para, juntamente com a ciência, começar, através dos próprios métodos desenvolvidos para análises científicas, nos mostrar essa sequência. Ou, se tem um individualismo antes, tem um individualismo depois. Como é que eu posso concluir e ter certeza desse individualismo depois? Não, porque alguém voltou e veio nos contar. Alguém está relatando para nós como que acontece do outro lado. Este é o princípio, ou um dos princípios básicos da própria doutrina espírita. Então alguém veio, voltou e contou. Como que é? É assim. E se você fizer isso, a consequência vai ser aquela. É a segunda parte do livro Céu e Inferno, com os exemplos que Kardec nos traz. Como que o suicida chegou desse outro lado, como que um espírito arrependido chegou, como que um malfeitor chegou, como que um espírito feliz chegou. É justamente essa individualidade, essa sequência, ou o que acontece depois do túmulo, que é o objetivo da obra. Então, conclui Kardec, e nós também chegamos na conclusão, e dentro justamente desse tempo programado. Instintivamente nós temos a crença do futuro. Nós acreditamos no futuro. Por isso que muitos de nós praticamos atos, e justamente atos que vão nos proporcionar um futuro melhor. Quando nós praticamos atos que não são condizentes com aquilo que nós sentimos que vai nos trazer um futuro melhor, na grande maioria das vezes, nós que já temos um pouco de consciência, nós nos arrependemos dos nossos atos. Isso é o quê? Isso é justamente um indício de que instintivamente nós temos a certeza de uma sequência.
Se nós temos uma certeza de uma sequência, vamos então tentar e estudar um pouquinho sobre essa sequência para nós vermos como que será e, sobretudo, para nós mudarmos ou alterarmos a nossa forma de ver a vida e, sobretudo, de caminhar nessa vida? Kardec fecha justamente esse primeiro capítulo com uma frase até interessante. Abre aspas. A unificação feita no que concerne à sorte futura das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos. Vejam, ponto de aproximação entre os diferentes cultos e um passo intenso para a tolerância religiosa. Olha o que Kardec diz. Então, nós precisamos nos aproximar, pelo menos desses conceitos, da sorte futura para aproximar esses cultos, porque o objetivo de todas as religiões é conduzir o homem a Deus. E alguns desses questionamentos que serão respondidos neste livro vai nos auxiliar a conquistarmos esse famoso, entre aspas, céu que nós buscamos. Gente, terminou o nosso tempo, agradeço mais uma vez a todos vocês, espero que eu tenha conseguido passar para vocês este capítulo primeiro, e igual eu disse no início, é um capítulo extremamente filosófico, e filosofia a gente sabe não é simples, mas espero que nesses 3 sistemas que Kardec nos apresentou, o do nada, da absorção e da manutenção da individualidade, os auxilie a pensar um pouquinho mais, sobretudo nesta obra, até a próxima semana, quando nós daremos sequência. E para vocês terem uma ideia, o capítulo seguinte é o temor da morte. O que o Espiritismo fala para nós sobre o temor da morte? Muito obrigado a todos vocês pela participação, pela energia, pela vibração e que tenhamos conseguido atingir o nosso objetivo de hoje. Fiquem todos em paz.